Então, assim, ó, como eu estava falando aqui, semana passada a prof mandou aquelas atividades não, a matéria para que vocês copiassem, a prof explicou a matéria, tudo bem certinho, né? Então, assim, essa semana a prof vai mandar as atividades sobre aquele conteúdo, certo? Mas antes disso, eu vou passar um vídeo aqui para que vocês relembrem o que que é um fonema e o que que é uma letra, tá bom? Vejam aí se sai o som bem certinho. Fonema é o elemento sonoro capaz de estabelecer uma distinção de significado entre palavras. Existem dois tipos de línguas: a língua falada e a língua escrita. A língua falada aprendemos de forma natural, isto é, desde que nascemos, escutamos um monte de adultos falando ao nosso redor, um monte de palavras sem sentido. Com o tempo, vamos associando o som dessas palavras com a imagem do objeto na nossa mente. E isso aprendemos de modo natural. Com o tempo, o nosso cérebro vai associando o som dessas palavras, o som dessas coisas, esses fonemas, com o objeto em si. Esses sons que pronunciamos quando falamos são chamados fonemas. As letras são a representação gráfica desses sons, desses fonemas. Então, tudo que é falado é fonema e tudo que é escrito são letras. Por exemplo, árvore. Os fonemas de árvore são A, V, O, E. Veja, são os sons que falamos quando pronunciamos árvore. Cada som independente é um fonema. As letras de árvore são A, R, V, O, R, E. O fonema só serve para a língua falada. Antes do homem desenvolver a escrita, ele só utilizava fonemas para se comunicar. Quando o homem inventou a escrita, ele precisava associar cada fonema com um símbolo, e esse símbolo nós chamamos de letra. Uma coisa é como falamos e outra é como escrevemos. Você pode estar escrevendo fora da norma culta, isto é, o que eles chamam de errado, porque você está tentando escrever a palavra como você escuta e não como ela deve ser escrita. Se você, por exemplo, for escrever a palavra hoje como você escuta, você escreveria hoje sem o H, porque o H não tem som nenhum no começo da palavra. Só que a norma culta, a regra de como se escreve hoje, é com H no começo da palavra. Então, hoje tem 4 letras e 3 fonemas. Um fonema também pode não representar a forma que escrevemos. Por exemplo, muitos casos o S tem som de Z. A palavra casa, por exemplo, esse S tem som de Z. Se você for escrever a palavra casa conforme você escuta, você escreveria com Z. Mas a norma culta diz que casa, a palavra casa, é com S. Então, nem sempre um fonema é escrito da forma que ele está sendo escutado. Outro caso também que dá muita confusão é quando duas letras representam um fonema. Por exemplo, na palavra crescer, esse S e esse C juntos formam um único fonema, que é C. Então, crescer. Crescer nós temos 7 letras e 6 fonemas. Por quê? O S e o C formam um único fonema. Essas duas letras formam um único som junto. Existem inúmeras palavras que falamos e escutamos de uma forma e escrevemos de outra forma. O melhor modo de aprender como se escreve as palavras é lendo. Quanto mais você ler, mais o seu cérebro vai gravar, vai decorar a forma escrita daquela palavra conforme a norma culta. Então, quanto mais você ler, mais você vai saber como escrever. Na próxima aula sobre fonemas, iremos ver as classificações dos fonemas. Pessoal, conseguiram entender ali?
retomando os sons, né? O que é uma letra, o que é um fonema. Às vezes a gente fala uma palavra, escuta o som e escreve como eu estou falando, né? Só que a gente tem que cuidar que não é bem assim. Não é da mesma maneira que eu estou falando que eu vou escrever lá no papel. Tá? Então, como ali no exemplo de casa, ele tem um som de Z, mas eu escrevo com S. Tá? Então, assim, tem que cuidar bastante. Agora a professora vai apresentar para vocês a atividade dessa semana. Tá? Então, aqui. Ó. Nesse exercício aqui, ó, da número 1, diz assim: escreva as palavras do quadro em ordem crescente, de acordo com o número de fonemas. Então, nesse quadro aqui, tem as palavrinhas aqui. Sol, banho, amassar, só, mulher, abreviar, biblioteca, folhasse, tá? Então, assim, ó. Ali, ó, diz 1, 2, 3, 4, até o 10. Um fonema. Um fonema é quando eu tenho apenas um som. Qual dessas palavras aqui do quadro que tem apenas um som, que tem apenas um fonema? Alguém pode me dizer ali qual é? Hein, pessoal? Qual que é a palavrinha ali que tem apenas um fonema, apenas um som? Ninguém sabe? Muito bem. Por quê? Porque ele tem apenas uma letra e tem apenas um som, tá? Aqui, no 2, eu vou observar a palavrinha que tem dois fonemas, que tem dois sons, tá? Então, você tem que perceber assim quando você lê a palavra. Será que sai o S? Será que sai o P? Você fala a palavra em voz alta, escuta se o som sai livremente, né? Para que você consiga perceber ali quantos fonemas tem na palavra, tá bom? Então, nessa aqui, vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho, porque vocês terão que falar a palavra e perceber os sons e colocar ali. Quantos fonemas tem? Tá? Qualquer dúvida, pode estar chamando a prof lá no privado, que a prof ajuda, certo? Então, vamos lá. Aqui embaixo, na número 2, diz assim, ó. Escreva na forma abreviada estas palavras. O que é abreviar? O quilômetro. Lá quando você vai viajar, as placas de trânsito, ela está escrita assim, 102 quilômetros, ou ela parece abreviada em alguns casos? Ela parece abreviada. Isso. Então, a palavra quilômetro, eu vou ter que abreviar. Como que eu vou abreviar a palavra quilômetro? KM. KM. Isso é abreviar a palavra, deixar ela menor, certo? Às vezes lá quando a gente vai assinar o nome também, quando ele é mais compridinho, a gente abrevia, né? Por exemplo, o meu nome, Anne Caroline dos Santos. Se eu quiser abreviar, eu vou colocar o A, né? Anne, coloco o primeiro nome, Anne, daí eu coloco Czinho em letra maiúscula e coloco Santos, né? Para mim não escrever o nome inteiro. Claro que é errado ali a gente abreviar o nome, né? É sempre bom você colocar ele por extenso, bem bonitinho, a não ser que ele seja muito grande, tá? Então, essa atividade da número 2, vocês irão fazer isso, abreviar, tá? Lá na 3 diz assim, complete as palavras abaixo com a vogal que falta. Olha, já está dizendo aqui o que é para fazer, a vogal. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. A palavra trouxe, está faltando uma vogal. Você vai observar qual que é a vogal ali e vai pôr. O que falta aqui no trouxe? Qual que é a vogal?
Né? Ó, trouxe. E assim vocês irão fazer nessas outras palavrinhas aqui, certo? Na número 4, a prof quer que vocês façam o quê? Treine as letras maiúsculas, né? Então, você vai escrever o nome aqui. Todo mundo sabe o nome. Usa corretamente a letra maiúscula quando for escrever, tá? Qual que é o nome da sua escola? Lembrem-se lá dos nomes próprios que a prof falou. Letra maiúscula, certo? Isso. Lá na letra C, a prof está pedindo assim, o nome da tua rua, né? E o nome do bairro onde você mora. Você vai colocar para a prof. Rua Guilherme Howen, por exemplo, né? Bairro Centro. É isso que a prof quer que você faça. Aí, então, você vai colocar o nome da tua rua onde você mora e o bairro, certo? Aí aqui embaixo temos, deixa eu dar uma diminuída aqui do tamanho. Essa parte aqui, ó, é quando eu vou usar as letras maiúsculas, né? Quando que eu devo usar a letra maiúscula? Então, a prof fez esse quadro aqui para vocês terem, copiarem no caderno, bem caprichar, não precisa copiar tudo num dia, copia, né, um pouquinho hoje, copia um pouco amanhã, para vocês terem como base, tá? E lá na número 5, você vai treinar no teu caderno. O que você vai treinar? Você vai copiar o alfabeto. Quem tem caderno de caligrafia em casa, pode ser no caderno de caligrafia. Quem não tem, faz no caderno normal mesmo. O alfabeto maiúsculo e o minúsculo. E vai mandar foto. Ou quem não puder mandar foto, vai mandar o seu caderninho na próxima semana. Tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida dessas atividades aqui? Não. Não? Que bom, então. O pessoalzinho aí que tá aí, como o Paulo tinha falado já no início ali, gente, não é porque vocês estão indo aí na escola que está valendo nota. Não é. Vocês têm que entregar os trabalhos. Tem gente que aparece aí e acha que já conta nota. Não é assim. Tem bastante de vocês que não me entregaram nada de atividade. Tá? Então, se espertem. Veja lá o que você está devendo e mande atividade para você não ficar sem nota, gente. A gente só tem mais uma aula, tá bom? Então, da minha parte era isso. Fiquem com Deus, um forte abraço e se cuidem.